Bom, olá, alunos do sétimo ano. Bom, nós vamos falar sobre a questão da formação da população brasileira. No capítulo de vocês, capítulo 3, certo? Página 28, vocês vão ler somente até a página 31. Então, nós temos aí formação da população brasileira. Bom, temos o início, né, dos portugueses chegando aqui no Brasil. Vocês sabem que quando eles chegaram aqui, quem eles encontraram aqui foram os nativos. Como eles acharam que tinham chegado nas Índias, aí sim passaram a chamar os nativos de indígenas. A gente tinha várias tribos aqui no Brasil, que eram tupi-guaranis e outras tribos indígenas. Tinha mais ou menos de 2 a 6 milhões de indígenas aqui em 1500, quando os portugueses chegaram. Bom, sabendo disso, né, sabendo que a gente tinha de 2 a 6 milhões de indígenas, vocês vão ver isso aqui, na página 28, no início aqui do capítulo, a gente teve duas coisas que aconteceram com esses indígenas. Primeiro foi a questão do genocídio e a segunda foi a questão do etnocídio. Professor, o que é genocídio e o que é etnocídio? Bom, genocídio é toda vez que a gente tem a morte física, né, em massa, ou seja, quando a gente mata, né, muitas pessoas de uma vez só. Então, a morte de várias pessoas de uma vez só, a gente chama de genocídio. Por exemplo, o Holocausto, lá na Segunda Guerra Mundial, foi um genocídio, né, porque teve a morte de várias pessoas de uma vez só. Então, esses indígenas aqui que a gente tinha em 1500, a maior parte deles foram mortos, né, por causa da resistência. Eles resistiam aí à chegada dos portugueses, resistiam a essa questão aí dos portugueses quererem que eles fossem civilizados. Então, muitos deles, né, foram mortos por causa disso. A outra coisa é o etnocídio. Etnocídio também vai ser uma espécie de morte, mas vai ser a morte cultural. É quando você quer colocar, né, no caso, a sua cultura ou a cultura de outra pessoa forçadamente, né, sem a pessoa realmente querer. Então, foi isso que os portugueses fizeram com os índios. Eles tiveram aí, no caso, uma morte cultural, né, com a chegada da civilização dos portugueses aqui. No caso, os portugueses queriam que eles andassem como eles, vestissem roupas, né, como eles, comessem com talheres. Então, essa morte cultural, né, esse etnocídio que a gente chama, foi algo, né, muito, digamos que agressivo, né, para os indígenas. Os indígenas, de repente, eles se viram aí no meio, né, de uma situação da qual eles não podiam utilizar mais a cultura própria deles e tinham que aí aderir à cultura dos portugueses. Então, isso aí a gente chama de etnocídio. Então, recapitulando, genocídio é a morte física, né, a morte em massa, a morte de várias pessoas, e etnocídio é a morte cultural, né, a morte cultural aí dos indígenas foi um etnocídio. Gente, quando a gente fala da miscigenação, preste atenção, tanto faz a gente chamar raças ou etnias. Só que agora a gente está trocando esses termos. A gente está usando o termo etnias, né, para substituir o termo raças. Então, miscigenação vai ser uma mistura de raças, uma mistura de etnias. Quando você mistura aí o branco com o índio com o negro com o amarelo e assim por diante. As três raças que a gente teve aqui para iniciar, no caso, a população brasileira, foram os brancos, que eram os portugueses, né? Os negros, que eram os africanos, aliás, e os indígenas, certo? Então, os portugueses, os africanos e os índios, ou seja, os brancos, os negros e os índios. Aí a gente teve uma mistura aí dessas três raças para formar a população brasileira que a gente tem atualmente. Então, essa população brasileira teve uma miscigenação, uma mistura realmente aí de raças. Vocês vão ver aqui, ainda na página 28, a questão da chegada dos negros. Os negros, gente, os portugueses, vocês já sabem como eles chegaram, né? Pelas caravelas, né? Com a chegada aí de Pedro Álvares Cabral e assim por diante. Os negros, eles chegaram aqui no Brasil de forma escravizada. Os portugueses compravam os negros, né, traziam para o Brasil para trabalhar aí na cana-de-açúcar. Vocês viram isso aí no capítulo 2, que a gente teve a questão da cana-de-açúcar, né, aí a gente precisava de mão de obra e os portugueses começaram a escravizar os africanos. Então, os negros chegaram aqui dessa forma. Aí a gente tem dois grupos, né, de africanos que chegaram aqui no Brasil.
eram os sudaneses e os bantos. Quem são os sudaneses e os bantos? Eram de 2 locais que eles saíam da África. Os sudaneses eram quem saía da África Ocidental. E os bantos eram negros, né, que eram trazidos ali da região do Congo, certo? Que é um país lá da África. Então, os sudaneses e os bantos são os 2 grupos. Olha, a gente tem aqui o mapa, né, mostrando a África. Aí, quem saía aqui, ó, dessa área, verde mais claro, eram os sudaneses. No caso, eles eram comprados pelos portugueses. E dessa outra área aqui, da região do Congo, da região da África Oriental, né, da região de Moçambique, eram os bantos. Então, quem eram os grupos de africanos trazidos para o Brasil? Os bantos e os sudaneses, ok? Aí a gente vai ter aí o que a gente chama de sincretismo religioso. Professor, o que é sincretismo? Olha só, na página 29 de vocês, diz o seguinte: sincretismo religioso é inserir ou influenciar algo de uma religião em outra. No Brasil, o fenômeno ocorreu quando houve influência de crenças de religiões africanas em rituais da Igreja Católica. Gente, o sincretismo religioso é como se você pegasse uma coisa de uma religião e colocasse em outra. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muitos rituais africanos, muitos rituais de religiões africanas colocadas, inseridas dentro do catolicismo. Vamos supor, a maior parte das pessoas, né, que seguem a religião oficialmente católica aqui no Brasil, elas utilizam alguns rituais africanos, como, por exemplo, pular 7 ondas no Ano Novo, né? Colocar digamos que, sementes de lentilha, colocar sal grosso, né, para espantar o azar, essas coisas desse tipo, são coisas da religião africana que foram inseridas dentro da religião católica. Então, isso aí, essa mistura aí de coisas de uma religião dentro de outra, a gente chama de sincretismo religioso, tá? Então, o sincretismo religioso, ó, aqui diz o seguinte: durante esse período houve uma intensa miscigenação entre o branco, o negro e o indígena. Como maiores contribuições à cultura brasileira, os africanos influenciaram nas palavras de língua portuguesa. A gente tem muitas palavras da língua portuguesa que veio lá da África. Por exemplo, canjica, moleque, né, abajur. Então, são palavras aí trazidas da África que a gente usa aqui no Brasil. Na música, com a introdução de tambores, atabaques, cuícas, berimbaus e afoxés, por exemplo, a prática da capoeira, né, foi uma influência africana. A gente tem outras religiões aí que foram inseridas depois da matriz africana. Por exemplo, a gente tem o candomblé, né, a gente tem outras religiões que foram trazidas da África para cá, para o Brasil. A gente também tem, ó, influências na culinária, né? Muitas comidas, né, que a gente tem hoje em dia, a canjica, a cocada, a moqueca. Então, várias comidas foram trazidas lá da África, né? E que a gente utiliza até hoje. A feijoada, né, que foi inventada aí pelos africanos e assim por diante. Aí, gente, continuando o assunto aqui, ó, da miscigenação, vocês vão ver aí na página 30, a gente tem um quadrinho aqui mostrando a mistura das raças. Mistura de índio com branco, branco com negro, negro com índio e assim por diante. Deu origem aí aos mestiços, que a gente também pode chamar de pardos, tá? A mistura aí de uma raça com outra. Quando você não tem uma raça bem definida, você pode chamar de pardo. Então, geralmente, hoje em dia, quando você não sabe realmente de que raça você é, se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, ou se você é indígena, você geralmente diz eu sou pardo, que é uma mistura aí de raças, tá? Aí a gente tem aí a mistura, ó, mestiços, mulatos. Aí os mestiços deram origem aí ao caboclo, caiçara, mameluco, caipira, capial e ao cafuso, tá? E a mistura aí, no caso dos mestiços, também deu origem ao mulato. O mulato é a mistura de branco com negro. Gente, nesse mesmo quadro tem aí amarelo. Gente, o amarelo, preste atenção, foram pessoas que chegaram aqui no Brasil somente no século XX. O que é a etnia amarela? É a etnia dos chineses, japoneses, coreanos. Então, a gente chama eles de uma etnia amarela, que no caso são os asiáticos, tá?
Então, o início mesmo da formação da população brasileira vai ser só brancos, negros e indígenas. Os amarelos só chegaram no século XX. Preste atenção, ó, são mais de 4 séculos depois, certo? Ó, vindo aí para a questão da população, nós tivemos aí 1872, preste atenção. O Brasil foi descoberto em 1500. Só em 1872 foi que a gente teve o primeiro censo. O que é censo, professor? Esse censo, com a letra C, tá? Não é censo de humor. Esse censo é a contagem da população. Nós tivemos a primeira contagem da população só em 1872, ou seja, 372 anos depois que o Brasil ele foi descoberto. Então, quando a gente fez esse censo, nós tínhamos aí no Brasil 9.930.478 habitantes aqui no Brasil. Esse censo, gente, que ele foi realizado em 1872, passou vários anos aí para poder a gente realizar o segundo e depois o terceiro censo. Depois a gente começou a realizar o censo de 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos e assim por diante. O último censo realizado oficialmente aqui no Brasil foi em 2016, certo? Então, o censo ele vai servir aí para contar a população e também para responder a questão do questionário socioeconômico. Ou seja, eles perguntam, né, a sua posição social, perguntando, no caso, as coisas que você tem na sua casa para saber, no caso, a classe social a que você pertence. Então, o censo ele só foi realizado em 2016. Quem realiza esse censo? O IBGE, atualmente, né? Então, o IBGE ele realiza o censo e atualmente nós temos aí 210 milhões de habitantes aqui no Brasil, nesse ano agora de 2020. Então, estamos aí com a população de 210 milhões. Vocês viram aí que a gente tinha menos de 10 milhões em 1872. Hoje em dia, nós estamos com 200 milhões de pessoas a mais. Ó, pedi para vocês fazerem a leitura só até a página 31. Gente, aqui na página 31, aí ele tá falando um pouquinho sobre a questão da industrialização, sobre a questão do êxodo rural e sobre a questão da urbanização. Vou falar para vocês bem rapidinho sobre essa parte aí do crescimento, né, da população brasileira. O crescimento natural da população brasileira começa na página 30, termina na página 31. Ó, se a gente teve aí, no caso, o êxodo rural. O que é o êxodo rural, professora? A saída do homem do campo para a cidade. Saiu do campo para morar na cidade. Isso a gente chama de êxodo rural. Êxodo significa saída. Saiu do campo para morar na cidade. O êxodo rural, gente, ele vai ser tratado aí, no caso, como um fenômeno, né, que ocorreu principalmente com a chegada da industrialização. No ano de 1930, ou seja, já no século XX, aqui no Brasil, a gente teve a chegada das primeiras indústrias. Então, isso aí acelerou esse processo de êxodo rural. As pessoas começaram a sair cada vez mais do campo para vir morar na cidade. Com a chegada da industrialização, também aumentou a urbanização, ou seja, mais gente morando na cidade do que no campo. Então, acelerou aí o processo de urbanização. Muitas pessoas saindo para morar na cidade, fez com que a gente, em 1970, tivesse mais gente morando na cidade do que no campo. Então, a população brasileira ela foi crescendo cada vez mais e a gente teve aí, no caso, esse fenômeno da industrialização e da urbanização de forma crescente, de forma bem acelerada, mas só no século XX, certo? Até o século XX ainda tinha muita gente morando na zona rural. De 1970 para cá, mais gente morando na cidade do que no campo, que isso aí a gente chama de urbanização. Bom, daqui a pouco eu vou estar postando para vocês outro vídeo falando aí sobre a atividade que vocês vão responder nesse capítulo, certo? Pedi para vocês fazerem aí a atividade, daqui a pouco eu posto um vídeo para vocês explicando bem direitinho o que é que vocês vão fazer nela, ok? Então, bons estudos, revisem, né? Leiam bastante aí esse capítulo. Olhem também em outras fontes, gente. Pode olhar vídeos, outros livros, procurem aí outras fontes e tenham bons estudos. Na volta às aulas presenciais, a gente vai estar fazendo a correção de todas as atividades, ok? Bons estudos.